Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Eu sou Gustavo Albanese, CEO da rede Buda Spa. Estamos mais um episódio do BudaCast. BudaCast é uma sessão de episódios de podcast que a gente faz dentro de uma van em São Paulo. Então vocês veem até o movimento de fora daqui pela janela do movimento de São Paulo, que é como o Buda Spa, é um oásis na rotina. São Paulo correria em volta e a gente aqui tranquilo, com o nosso chá indiano, tomando preparado, e a gente sempre traz temas específicos que são dores, realidades e dia a dia da gestão de empreendedores, de franqueados, de franqueadores e de várias realidades de quem empreende no Brasil. E para isso a gente convida especialistas do Buda Spa, franqueados do Buda Spa, que estão há anos fazendo isso, que trazem aí um diferencial na gestão do dia a dia. E aí a gente hoje traz um tema super especial e importante para quem quer começar a empreender, e eu percebo que é uma transição de carreira de muita gente que está migrando do mercado corporativo para o mercado do empreendedorismo, que é empreender ou não empreender, eis a questão. Então a gente traz aqui franqueados que participaram desse processo, viveram a vida do empreendedor e estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. E estão aqui conosco o Alessandro, ao meu lado. Então, Alessandro, pai do Henrique, ele tem também aqui, ó, família, Vira-Lata Luke, que tem também, marido da Mônica. Ligado em música, eu não sabia, Alessandro, que você é vocalista da banda Natimorto. É isso aí. Top. Formado em propaganda e marketing pelo Mackenzie, pós em gestão de negócio pela GV, começou como office boy, atuou no pregão da Bolsa de Valores, olha só que legal. Maiores experiências na área comercial e trade marketing de grandes multinacionais. E migrou para a carreira e se tornou franqueado Buda Spa há 9 anos com as 2 unidades Reebok. É isso aí. Show. Débora, aqui na minha frente também. Então a Débora é empreendedora e publicitária de formação, com mais de 10 anos de experiência em marketing e eventos, formada pela Belas Artes, MBA de gestão de negócios pela FIA. Viaja, faz esportes, tem 2 filhas, etc. E agora franqueada do Buda Spa com a unidade Vila Nova Conceição. E João de Curitiba, veio aqui nos visitar, um prazer, João. Obrigado. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Gestão de Projetos e Gestão Executiva de Negócios, 23 anos na indústria automotiva, diversos cargos e funções, bastante, João, 15 anos, nos últimos 15 anos, concentrou no setor de compras pela Regional da América do Sul. Olha só que diferente, e agora migrou para a função também de empreendedor há muito tempo. Antes da gente começar, eu quero dizer para vocês o seguinte: cada um tem uma caneca, e na caneca vocês amam alguma coisa. Eu queria ver se o que apareceu para vocês de maneira aleatória que vocês amam, realmente amam. O meu caiu, eu amo gestão de pessoas, e isso daqui a gente teve até um outro podcast falando especificamente sobre isso. E gosto, e faz parte, e depende o que é amar a gestão ou amar a liderança. Então a gente teve uma conversa e é uma coisa que faz parte fundamental, e eu realmente gosto de me envolver diretamente nisso, que é o que faz o DNA ser replicado à cultura. Débora, o que você tem aí? Eu amo vendas. Vendas, e aí? Eu não amo vendas. Não amo vendas. Vendas é um mal necessário que você precisa ter. Na verdade, eu acho que não é o meu principal fator lá no spa acho que o que a gente gosta muito é o que a gente põe mais resultado, né? Por exemplo, eu amo gestão de pessoas e acho que eu tenho um time de alta performance e acho que os meus resultados, eles acabam não sendo vai tão trazendo, mas a vendas é uma consequência. Então eu sei que eu acho que essa caneca veio num bom momento, porque eu acho que é o que eu preciso. É isso, é o caminho que fala. É o que eu preciso melhorar, que sabe? legal. João, a tua, o que é? A minha, eu amo empreender. Olha aí, parece que... E é uma relação, acho que de amor e ódio, né? Então a gente vai construindo ela, e eu acho que ela vai se solidificando e fortificando, porque é um monte de desafio, é um monte de barreira que a gente vai quebrando e vai aprendendo também, né? É um aprendizado novo. Eu que passei a vida inteira no mundo corporativo, empreender é outro negócio, né? E essa migração, claro que é difícil, é um passo importante, mas é uma relação de amor e ódio que vai se solidificando e fortificando. E vai acontecendo. Vai acontecendo. E aí, Alessandro? A minha caiu, acho que a nossa razão de viver aqui. Eu amo clientes. Eu amo clientes, e acho que é para isso que a gente trabalha, lógico. Gerir pessoas, super importante, vendas, e é de onde eu vim, onde eu fui criado. Super importante, mas esses caras aqui são a razão de ser, para onde a gente tem que mirar todas as nossas energias aí, ou pelo menos boa parte das nossas energias, e concordo plenamente.
Que bom. Gente, então o tema é carreira de executivo migrar para empreendedor. É um negócio que eu gosto porque eu passei por isso também. Eu comecei com carreira executiva em banco, trabalhei com fusões e aquisições na Bear Stearns nos Estados Unidos, aqui banco de investimento no Brasil. Fui migrando, passei por isso e fiz o shift de carreira, e tem várias coisas aí que me estimularam aí para essa frente, para esse negócio, etc. Mas eu queria ouvir vocês. Alessandro, como é que foi essa mudança? Por que você decidiu sair da vida empreendedor, da vida de executivo, e se tornar aí um empreendedor e tocar seu próprio negócio? Como que foi essa decisão? Cara, eu fiz a minha vida, né, no mundo corporativo, fui crescendo no mundo corporativo e alcancei posições e conquistei coisas, e aí estou falando de coisas físicas, né, no mundo corporativo. Então, fiz a minha vida nisso. Era muito feliz nisso, fui muito feliz nesse mundo. Só que chegou um determinado momento que realmente começou a me cansar. Eu era um cara que viajava demais, ficava muito tempo fora de casa, e isso começou a pesar no meu físico, no meu psicológico. Eu sou um cara que gosta de estar em casa com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro. Essa vida de viajar estava me cansando, e o principal, assim, o mundo corporativo estava me cansando. A política do mundo corporativo, a exigência que o mundo corporativo tem do seu tempo, do tempo que você poderia investir no seu aprendizado, ou em estar com a sua família, ou dedicar você para treinar, para estudar. E o que me fazia feliz por um bom tempo deixou de fazer. E aí eu comecei a pensar que eu precisava arrumar um jeito de sair daquilo. Eu era cliente do Buda. Quando eu saía de uma reunião que eu queria matar uma pessoa, eu ia pro Buda e fazia uma massagem, me acalmava, e aí descobri que era uma franquia. Isso não tinha área de expansão ainda. O Buda, acho que a minha unidade foi a 19ª. Foi no começo. A gente foi comprar a estátua de Buda junto lá no Gran Bazar. Fomos lá. E aí eu vi que poderia ser um caminho de eu sair do mundo corporativo, de ter mais tempo para mim, de me realizar, de fazer coisas diferentes, sair do automático, que é você ser empregado. Às vezes você fica no automático. E foi assim que eu acabei migrando para cá. E agora, você mencionou a mudança de estilo de vida. Sim. Que você queria fazer mudar aí o perfil dela. A partir do momento que você se tornou empreendedor, você é empreendedor 24 horas por dia, né? Sim, e 365 dias por ano. Você conseguiu equilibrar isso que você buscava, ou você administra de outra maneira? Como que você viu assim? A coisa foi de forma gradual. É lógico que no começo você tem que se dedicar 200% ao negócio. Tanto que eu fui recepcionista por 6 meses da unidade Cidade Jardim, recepcionista mesmo. Eu lembro. Fazendo escala de fim de semana, de feriado. Me tomava mais tempo o negócio, só que à medida que você vai desenvolvendo uma equipe, conhecendo mais o seu negócio, você começa a delegar algumas funções, começa a saber que algumas coisas vão rodar sem você estar ali. E aí você começa a ganhar mais tempo. Então é um trabalho gradual. Não adianta vir com pensamento também, eu vou adquirir uma franquia e está tudo pronto. E não vou nem aparecer na unidade, porque aí o fracasso é certo. Boa. João, me conta um pouco, você também migrou uma carreira, no último tempo de compras, né? Sim. E eu vi, e compras realmente está no seu DNA, porque você conseguiu fazer uma unidade com o menor nível de investimento das que tem de rua. Até hoje ficou linda a operação, então foi fantástico. A gente percebeu que isso está no DNA do João. Mas como é que foi essa decisão de mudar, de migrar? Qual foi seu driver de muito momento? Próximo do que disse o Alê, né? Eu me criei dentro de indústria automotiva, que é um ambiente bem pesado, tive várias oportunidades, aprendi um monte, né? Morei nesse tempo todo 8 anos fora do Brasil, tendo experiências, e foi muito rico. E a partir do momento foi o que aconteceu, você começa a se desiludir um pouco com o discurso, você começa a não gostar muito da estratégia, e você está tão elevado na organização que você está dentro, e daí começa a ficar meio pesado o negócio. E a partir desse momento eu comecei a me antenar em o que poderia ser feito, né? O que eu poderia fazer, me recolocar em outro lugar, mesmo no mundo corporativo, e empreender.
E eu sempre tive um sonho de empreender. Minha esposa já empreendia, né? Já foi empreendedora. Então eu sempre gostei desse desafio, né? E aí eu decidi buscar por alguma coisa. Diferente do ali, eu não conhecia o Buda, nunca tinha feito massagem, né? E daí comecei a identificar potenciais empreendimentos. Alguns no mundo que eu conhecia, comprar empresa de mecânica, esse tipo de coisa. Alguns fora, e fui selecionando e afunilando até chegar ao Buda. Né? E daí decidi, eu acho que foi 2022 que a gente montou o primeiro, 3 ou 4 meses depois que eu saí da empresa, né? Me aprofundei nessa busca, nesse estudo, montamos o primeiro e agora estamos montando outras 2 unidades aí. Já está avançando para outras regiões, ampliando o sul do Brasil, então Exatamente. parece que encaixou bem, né? E assim, com relação à dinâmica, né? Eu acho que tem diferentes coisas aí. O mundo corporativo ele exige muito também. A complexidade é super alta, o estresse é hiper elevado. O mundo de empreendedorismo, assim, o volume de coisas é tão grande ou maior, mas a complexidade para mim abaixou muito. Porque eu trabalhava entre América do Sul, Europa e Japão. Não tinha agenda, não tinha horário. 2 horas da manhã, reunião com fulano de tal para validar isso. Ou depois era 6 da manhã com o presidente para validar aquilo. Depois não sei. Então você fica louco. Você fica num estresse constante. Né? E aqui você consegue se estruturar um pouco melhor. Se organiza. Como a gente falou, tem um tempo inicial que é o arranque dos negócios. Eu estou vivendo isso agora em Balneário, a duras penas, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, toda a bagagem que deu pra gente, toda a experiência que a gente adquiriu, até empreendendo numa empresa maior, vai trazer benefício. A gente vai saber resolver o problema. Essa segurança é importante. Né, a gente ter a segurança de que pode resolver o problema. Muito bom. Né? Muito. Eu acho que outro ponto importante que ele falou também, tem um momento certo de fazer quando você tem uma certa capitalização. Senão é muita aventura e muita loucura, senão é difícil. É isso, e depois eu quero entrar nesse ponto aí decisório financeiro e tudo. É isso aí. Débora, e você? Porque também você migrou e virou empreendedora e você está com a tua operação. Bateu um ano? Agora, dia 26 de Agora outubro. um ano faz um, agora faz um ano. Um ano. E aí, como é que foi essa mudança, decisão? Olha, eu acho que no meu caso foi destino mesmo, porque eu falei que eu nunca ia empreender na vida. E aí uma das minhas primeiras tatuagens foi uma flor de lótus. Olha só. E eu não tinha 20 anos quando eu fiz. E aí Olha que legal. Então eu falo que foi destino. Foi também numa massagem que eu ganhei do meu marido no Shopping Pamplona, fui fazer tal, depois de mais de um mês que eu tinha ganhado o voucher, falei, eu vou ali do lado de casa, tal. Sentei e aí estava concorrendo a um processo seletivo para o banco, e aí já naquela, né, de, tá pronta para um próximo nível de cargo, talvez aconteça, talvez não aconteça, sentada tomando chá indiano lá, se não rolar eu vou abrir um Buda Spa. Aí fiquei só pensando assim, né. Voltei para casa, conversei com ele, falei assim, se não rolar a vaga do banco, eu vou entrar no processo para abrir um Buda Spa. Ele, para com isso, você não vai, né? Franquia não é um negócio legal e tal. Enfim, quando eu aconteceu no banco, tal, a gente tive o processo não foi para frente, e aí eu achava que eu ia me aposentar no banco. E várias outras vezes já tinham acontecido, né? Tinham processos da gente ter um processo de sucessão a gente passar e outros que não. Já estava 17 anos no banco, né? Horas ia, horas não ia. E dessa vez que não foi pela primeira vez, eu me vi assim num propósito diferente. Falei, acho que eu não quero ficar mais. E não por conta do que não tinha acontecido, mas muito em função, assim, do tempo já que eu ficava longe das minhas filhas, né? Eu trabalhava em home office, buscava elas na escola, continuava trabalhando, elas vendo televisão, deixando o dia todo na escola. Então, eu sabia também que empreender não era tranquilo, que eu ia ficar um período. Então, os 3 primeiros meses eu não via nem marido, nem filha. Eu fiquei de recepcionista, porque até a gente acertar o time, mas assim, hoje eu falo que ninguém me engana, porque eu sei fechar financeiro, sei fazer absolutamente tudo. Então, hoje eu não preciso estar lá, mas eu tô. Porque tem que estar, mas eu não preciso estar das 9, né, das 8 da manhã às 9 da noite, que era o que eu fazia antes no começo, mas que eu acho que foi essencial. E aí, acho que quando, né, me tornei empreendedora e tal, acho que eu perdi um pouco o fio da meada aí, mas consegui, acho que conciliar, né, acho que consegui ter esse equilíbrio e ter um pouquinho mais de... achei o propósito. A gente vê muito essa mudança e às vezes a vida empreendedor, a vida de executivo nos coloca em situação que às vezes você tem que estar e não queria estar. Sim. Não que de empreendedor também não. Mas quando está alinhado a um propósito de vida, momento pessoal, a coisa ela flui muito mais leve, né? Mas tem uma questão que é interessante, que assim, normalmente quem migra para
abrir uma franquia, não sei que seja uma micro franquia, mas uma franquia de capital de investimento um pouco maior, ele já está num nível de gerente-diretor, normalmente no cargo executivo, porque conseguiu absorver e salvar um pouco do lado financeiro, e aí vai investir em empreender. Só que nesse momento de cargo, você já tem uma quantidade de pessoas que, subordinadas à equipe, que fazem tarefas muitas vezes operacionais e te ajudam, e você fica em ações estratégicas e tal. Na hora que você migra para empreendedorismo, você é o cara que troca a lâmpada, é o cara que senta na recepção, é o cara que vai fazer a parceria, mas também é o cara que vai tomar decisão estratégica, analisar e etc. João, como é que você sentiu isso daí? Porque às vezes para quem está nesse momento e decidindo, ele fala, não, o céu de brigadeiro vai aparecer, eu vou fazer tudo o que eu quero. E encontra o propósito e vai, mas ele tem os percalços também, a forma de gerir. Como é que você administrou isso aí? Assim, claro, numa empresa como a gente está, tudo é muito bem organizado, né? Então, desde a sua agenda, até suas reuniões, até quem faz a ata, tudo é muito bem organizado. Quando você vai para empreendedorismo, você faz de tudo, como você disse, eu sou o senhorzinho da manutenção, então quebrou uma coisa, elas ligam para mim, tá quebrado, você vai lá arrumar, trocar a lâmpada, comprar no mercado, etc, né? Então a quantidade de atividades que você faz no empreendedorismo é enorme, mas é muito mais rápida a decisão, é muito mais descomplicada a decisão. Quando você está no corporativo, você tem toda uma estrutura para decidir comprar o seu negócio, muitas vezes não vai, então a morosidade do avanço ela é muito mais difícil. No empreendedorismo, pro bom e pro mal, você avança rápido, né? Às vezes desacertadamente, daí corrige, mas a maioria das vezes a gente tenta fazer da maneira acertada. Mas você trabalha em todas as frentes. E eu gosto disso. Eu não gosto de um negócio onde eu fico muito estagnado num negócio. Eu gosto dessa diversidade de temas, de assuntos. E esse que é um ponto, porque quando a gente está numa carreira vertical de executivo, a gente vai cada vez mais virando especialista na área e depois vai abrindo guarda-chuva e leque em visões mais estratégicas. Mas quando você vira empreendedor, é multidisciplinar. Você precisa ser bom em gestão, em pessoas, em vendas, em financeiro e etc. A gente nunca é bom em tudo e vai se suprindo e desenvolvendo e etc. Mas, Alessandro, como é que você viu essa mudança? Porque você passou por várias áreas, mas principalmente a parte comercial, mas você caiu num negócio que também tinha atendimento ao público, tinha a forma de lidar com equipe de diferentes níveis, tinha o lado financeiro, você precisou buscar um autodesenvolvimento adicional que veio com o tempo, você precisou fazer curso, como que foi essa transição? Bom, acho que a primeira coisa, voltando um pouquinho no assunto ali, essa transição é deixar a vaidade para trás, né? Porque você está numa multinacional, você tem o sobrenome corporativo, tem quem faça para você muita coisa, então no empreendedorismo você não vai ter. Em determinado momento você que vai ter que meter a mão na massa e deixar a vaidade para lá. E sim, apesar de no mundo corporativo e na área comercial estar envolvido, sei lá, com PNL, com DRE, são coisas que quando você vai para o empreendedorismo mesmo, você tem que desenvolver outras habilidades, né, que você não tinha, da parte financeira. No meu caso, foi uma coisa que eu tive que desenvolver. A parte de cuidar mesmo do spa, né, esse período que vai desde fazer o chá até desentupir um vaso quando tem necessidade, trocar a lâmpada. Então, são habilidades que você tem que desenvolver, seja por estudo ou na porrada do dia a dia. A maioria das minhas foram na porrada do dia a dia. Então é isso. E você sentiu que teve uma curva, assim, se você fosse voltar e fazer de novo, você mudaria alguma maneira como você fez, e seja de autodesenvolvimento, seja de lidar com alguma situação que você foi aprendendo na porrada e você fala, putz, se eu tivesse ido por um outro caminho, talvez seria mais descomplicado? Cara, a gente trabalha com serviço, né? E a mão de obra talvez é uma das maiores preocupações que a gente tem que ter. E isso sim, isso foi uma curva de aprendizado, a saber lidar com esse nosso público interno, né, que são principalmente as massoterapeutas, tomar decisões de repente ter que tirar uma pessoa da equipe
porque ela está fazendo mal para a equipe. Ela pode até ter muito cliente, enfim, atender muito bem, mas ela está criando problemas internos que lá na frente podem fazer tudo desandar. Então, no começo você tem mais medo de tomar esse tipo de decisão, né? E aí você vai apanhando, vendo uma equipe se deteriorar em determinado momento porque você não tomou aquela decisão rápido, e hoje já é diferente, em função das porradas lá de trás. Hoje a gente, quando vê algo já não funcionando já tem tão olho bem, clínico do negócio, já nada toma... como a experiência, a vivência. Exatamente, você já toma uma decisão mais rápida e evita dores de cabeça no médio e longo prazo, né? Débora, por que franquia? Quando você decidiu empreender, você tem inúmeros caminhos de fazer isso, né? E aí a franquia, ela vem e agrega em várias coisas, te vem preparado, mas é um modelo pronto. Por que você decidiu por uma franquia em vez de abrir um negócio próprio? Acho que primeiro, até por conta do tempo que eu tenho, né? Eu falo que assim, o que mudou principalmente nessa transição de carreira foi o tempo, né? Que antes eu achava que eu trabalhava muito, agora eu tenho certeza que eu trabalho muito mais. Porque a gente acha que você vai ter uma franquia, você vai empreender e aí você vai ter mais tempo para... Não, assim, a minha cabeça hoje funciona de domingo a domingo. Enquanto meu olho tá aberto, eu tô pensando no trabalho, não tem essa, né? Antes eu descansava no final de semana, agora eu tava, sábado, dia das crianças, eu tava no clube com as meninas, respondendo mensagem do spa. Exatamente. Isso se encaixa na vida normal, né? Você muda o perfil de gestão da tua rotina. Hoje, para mim, é muito melhor esse tipo, né, de trabalho. Mas a franquia hoje, nesse momento de vida, em que minhas filhas, uma de 4, uma de 6... em que eu não ia ter condições de sozinha, porque meu marido também trabalha no banco e o tempo dele é 100% dedicado lá, eu não ia ter tempo e nem condição de montar um business plan sozinha, de abrir um negócio sozinha. Então eu precisava desse suporte, que aí eu dou aqui, vocês que estão muito mais tempo, eu dou parabéns aqui para vocês, porque eu me sinto 100% protegida, porque tudo que eu preciso vocês me ajudam. Tem uma coisa que é interessante também que eu vejo no modelo de franquias, que é assim, o empreendedor em geral, ele é muito sozinho, porque ele vai desenvolvendo e vai cortando mato e etc. E às vezes são poucos fóruns que a gente tem para trocar ideias e desenvolver divididores, etc. Uma coisa que é bacana na franquia é que a gente sempre tem gente falando a mesma ali que sabe o que a gente vai falar sem precisar explicar. Começou a explicar, já sei a dor que você está falando aí. Acho que essa troca e já ter boas práticas e ter compartilhado momentos aí, tendo a parceria com os franqueados, com a franqueadora, ele acaba funcionando bem também. O meu caso, Gustavo, eu decidi para ir para a franquia em função de uma gestão de risco, né? Então eu poderia ter ido por um outro caminho. E eu achei que o primeiro passo deveria ser um negócio robusto e estruturado para me ajudar a iniciar nesse mundo de empreendedorismo. Então eu busquei, depois de muita análise, realmente alguma franquia que fosse estruturada para me dar esse suporte inicial, né? Mas inicialmente foi uma busca que estava aberta, e daí eu fui selecionando. E foi assim, para vocês um negócio planejado do ponto de vista financeiro até, Alessandro, para escolher a franquia? Porque assim, na hora que você sai de uma carreira executiva, é, entre aspas, uma renda fixa, né? Você tem lá, terminou o final do dia, acabou o expediente, por mais que você tenha agendas e etc. No final tem o salário do mês, o risco é muito menor, etc. Ele é menos cíclico e tudo, tem os riscos específicos, mas ele também tem um outro viés aí. Quando você resolveu sair, você tinha o dinheiro, vamos dizer assim, direcionado, esse montante é para esse projeto, e se der errado, por exemplo, eu perdi ou eu vou conseguir ainda me ver. Você fez esse tipo de análise bem no detalhe? Ou foi uma coisa que assim, puta, eu senti intuição, propósito, é o caminho e seguiu? Como foi? Cara, é lógico que tem uma questão de estudo, até porque o dinheiro é finito, né? Mas acho que foi muito mais na intuição e apostando no setor. Assim, eu vejo... você e o Jaime viram isso há 24 anos atrás, 24, 23. Né? 23. E eu vi há 9. O setor como muito promissor. Primeiro o serviço, depois o setor de bem-estar e o setor de saúde. Eu acho que são os setores muito promissores. Então foi
foi mais intuitivo do que financista, análise estudo aprofundado e tal. O João, que é um cara de compras e metódico, talvez tenha sido o driver um pouco. Foi também um pouco disso? Ou foi esse programa falou, esse montante, fazer, retorno tal? Como é que você... Eu tinha um valor que eu estimei. E eu não queria nada que fosse muito frágil. Então eu falei, tem que ser um negócio bom e robusto. Eu não quero uma micro franquinha para fazer um teste. Eu quero entrar para ganhar. Né? Mas eu tinha um montante que eu separei para fazer um investimento, um teste, vamos dizer assim, né? E a decisão foi bem calculada, vamos dizer assim, foi bem estruturada. Funcionou bem, né? Funcionou. Você está expandindo e tudo. E Débora, e você? Foi intuição e vontade ou análise? Lá em casa é o racional e o emocional, né? Meu marido é o racional, que a gente falou de números, mas aí depois da reunião com você, ele, né? Não, olha, poder de persuasão, não, tô brincando, mas assim, você apresentou os números pra gente, acho que foi importante, né, pra gente entender, e aí a gente entendeu o DRE e tal, e ele falou, nossa, acho que se são esses números aqui, acho que faz sentido a gente investir, porque é um investimento grande, né, até eu ia deixar 17 anos de banco e também a gente investiu o dinheiro que a gente tinha, é um investimento importante. Mas eu acho que pra mim foi muito mais intuição, assim, sabe? Eu tava muito mais sentiu que era o momento e acreditando assim, não tem como dar errado. Porque, primeiro, eu fazia massagem de 1 a 2 vezes na semana. Então é algo que eu já acreditava que me desopilava, assim. Era um momento que se fosse no Buda Spa ou em algum outro lugar, eu precisava fazer. E eu entendi que pós-pandemia, principalmente, as pessoas precisavam desse momento para se cuidar. Então, lia matérias que pós-pandemia tinha aumentado muito e conversava com ele a respeito. Ele já era o contrário, assim, ele já é uma pessoa que é mais do esporte, então já não é uma pessoa que precisa de massagem, então já não acreditava tanto. Então foi um trabalho, uma negociação sempre... e tal. Mas hoje ele já, assim, já mudou completamente. Então ele me apoia bastante, não consegue estar no dia a dia comigo, então não está, eu estou no dia a dia. Mas é isso. Troca lâmpada, eu troco lâmpada. Sabe onde ele foi pra lá? Às vezes eu falo, vai pra lá que precisa trocar lâmpada. E ele vai. Mas assim, eu tô muito mais. Da operação e tudo, né? E tem uma dúvida que muita gente tem, e às vezes até vem muitos potenciais franqueados e me perguntam isso daí, etc. Eu sou executivo, eu quero migrar para vida de empreendedor sem largar o meu trabalho, vou tocar as coisas em paralelo, mas eu só vou ir para o Buda Spa efetivamente largar o trabalho quando eu efetivamente estiver ganhando o mesmo dinheiro no Buda Spa, pelo menos que me faz lá. E aí? Que recomendação você dá para isso? Porque é frequente isso. Posso falar disso porque eu vivi, né? Quando eu saí da Kimberly, foi dezembro de 2015, a gente já estava conversando. Saí da Kimberly, aí já recebi uma proposta para ir para o concorrente e não queria, e falei, vou sair de férias e depois eu dou uma resposta. E aí, beleza, aceitei e fui para esse concorrente. E isso foi em fevereiro, fui para o concorrente. E a gente montou a primeira unidade em maio de 2016. E fui tentando tocar. Ainda estava um pouco com a cabeça de uma franquia, vai rodar sozinho, não, vou ser só o patrão. Tranquilo, vou lá, olho, tá tudo bem, vou embora. E vou tocar o meu trabalho e vou ter essas 2 rendas. E, enfim, a coisa não acontecia. Eu fiquei um ano nessa vida dupla e o negócio não acontecia do jeito que tinha que acontecer. Quando eu decidi sair dessa outra empresa e me dedicar só ao negócio, e junto com isso aconteceu de sair uma recepcionista e eu decidi assumir essa posição de recepcionista, aí virou a chave do negócio, aí tudo começou a acontecer, porque aí você conhece o negócio, conhece os clientes, conhece o dia a dia, foi sabe aí que realmente que acontece, qual que é o momento chave. Veio a ideia de criar a política comercial que eu tenho e as vendas começaram a acontecer, o faturamento começou a acontecer, então a virada de chave foi o momento que eu decidi me dedicar mesmo ao negócio. E você, João, você foi? Eu não tinha a mínima condição de fazer a gestão das 2, me consumia totalmente a outra atividade. Então quando eu falei, é o momento, eu saí.
E aí eu dei um tempo também, tirei umas férias. E aí Demorei um dedicou pouco para total- encontrar e daí me dediquei a isso. É. Né? Eu realmente não tinha energia e cabeça para fazer 2 atividades. Aí foi uma decisão realmente, falou, se eu quero ir, tem que ir. E para as cabeças. E É isso daí. para resolver o problema. E E para aí eu fui. entender a operação e viver isso daí, né, Débora? Você tá muito na operação e toca, etc. Não... Eu queria me dedicar 100%. Assim, eu sou uma pessoa que eu preciso estar 100% com a energia em alguma coisa. E eu não consigo estar dividida. Então, eu sei que eu ia estar 100% com o Buda e ia deixar de estar 100% no meu antigo trabalho. E eu gostava demais do que eu fazia. Então, acho que não era justo, nem com um nem com o outro. Então, foi uma decisão mesmo, sabendo que ia ganhar menos, né? Que não ia ser... Acho que não tem assim, você tem que perder alguma coisa quando você toma uma decisão, né? Mas você ganha várias outras. Então eu ganhei várias Tem uma outras. curva até chegar ao que você... Eu ganhei várias outras. E no fim foi maravilhoso, assim, porque o que eu aprendo, eu falo que eu sou recém-nascida ainda, mas o que eu aprendo todos os dias é impressionante, assim, acho que eu preciso me desenvolver em muitas coisas, acho que falar sobre humildade, né, e querer sempre se desafiar, por exemplo, DRE para mim ainda é algo que eu preciso exercitar muito, a parte financeira também, vivo quebrando a cabeça, mas também vivo sentando com as meninas, com o time da Paty, assim, para me ajudar, mas é algo que é muito legal, porque eu aprendo todo dia, então eu sempre estou aprendendo, então parece que é sempre novo. Tem uma coisa que você falou que é interessante, que assim, quando você dedica energia na coisa, né? Eu vi, e também isso até 2012, 13, eu de certa forma compartilhava até 2 cadeiras, que eu tinha operação, a gente ia, eu e o Jaime, a gente sempre, né, se dividiu muito bem, e aí, só que eu tinha uma boutique de M&A, fazia consultoria, investia em outros negócios e tocava o Buda Spa, ele ia, mas não justificava, etc. Chegou um momento, lá por 2012, 13, que eu falei, esse é o caminho, tá dividido. Ou eu vou de cabeça e faço a coisa que veio de um propósito inicial lá atrás e tá acontecendo, e lá 2012 deve fazer isso daí. E aí eu migrei e dediquei 100%, falei, é isso daqui, e não vou olhar para o financeiro, porque o financeiro veio. É impressionante uma coisa, e lá a coisa muda. E muda não só pela força de trabalho e tempo, né? Ele muda muito porque a gente coloca energia na coisa. E tudo que você põe energia, interioriza e depois vai, isso faz uma diferença grande, né? Financeiro, dinheiro, porque assim, a gente falou bem de momentos, vida, propósito, etc. Mas no final a gente quer um negócio que nos dê resultado financeiro, como qualquer outra atividade. Pergunta para vocês 3, existiria algum dinheiro que faria vocês voltarem para a cadeira de executivo para atuar e falar, vou largar esse meu momento? Eu acho que sempre algum dinheiro, você fala um dinheiro infinito, não, mas um dinheiro importante, o dobro que você ganha hoje, alguma coisa assim que você pensaria nisso, ou o estilo de vida, o propósito encaixou e você não se vê mais? Começa falando, Alessandro. Cara, não me vejo mais. O dobro seria pouco para fazer eu voltar, assim. E nem vamos levar para períodos muito ruins, assim, período da pandemia. Muitos amigos viam o meu sofrimento durante a pandemia de chegar próximo do negócio realmente quebrar, porque ficamos 4 meses fechados, depois mais 45 dias. E nem no pior momento do negócio, que foi a pandemia, eu pensei em voltar. Para mim é inconcebível. Não tinha isso. Você teve, João, alguma coisa aqui para você? Não, também. A hora que eu decidi, tá decidido. De cabeça e vamos fazer acontecer. E esse desafio me atrai, me motiva também. Né? Para mim, voltar agora é meio que... eu acho que acaba muito, a não ser que as coisas estejam no negócio da empresa, você fala, não me encontrei. Não é isso, tá difícil, e aí a coisa não vai prosperar mesmo, aí tem gente que faz o caminho inverso. Mas quando se encontra, né, Débora, eu acho que... Recentemente... Você recebeu uma proposta. Recentemente eu passei por um período difícil aí que a gente tem conversado, né, Gustavo? E aí eu até brinquei, falei assim, eu vou voltar pro mundo corporativo, falei pro meu marido, né, vou voltar pro mundo corporativo, não quero mais saber de empreender. E aí você pensa, né, você fala assim, gente, não...
das 9 às 6. Tudo bem, você vai ter o sábado e o domingo, o celular desligado, aquela coisa. Mas assim, não dá mais para pensar nessa inflexibilidade de poder ter, né, o tempo que você tem hoje de, né, assim, hoje, por exemplo, eu fui de manhã, tava com as minhas filhas, mas tava fazendo reunião com as meninas do spa, com elas no carro. Então, assim, é diferente, assim, né? Outra agenda, outra rotina. Vou sair daqui, rotina. vou pra lá. Então, assim, não é um momento, é outra rotina. E aí eu brinco, eu falo assim, o empreendedor brasileiro é muito estranho, né? Porque, assim, a gente sofre, né? Sofre, porque empreender no Brasil é muito difícil. E aí, mesmo assim, a gente gosta, né? Igual filho recém-nascido. Você tem o primeiro... E aí, na hora que você tá lá de madrugada, você fala assim, meu Deus do céu, Onde eu fui me enfiar? o que eu fui fazer da minha vida? Aí, passa 1, 2 anos, né? Vocês que já têm mais unidades, né? Aí você tem o segundo. Aí, você fala assim, gente, eu já tava dormindo a noite inteira. Onde eu fui... Começar tudo de novo. O segundo é pior que o primeiro. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Então, todas as vezes que eu penso e falo, nossa... deveria ter ficado no banco, assim, que é muito passageiro e é muito, assim, da boca pra fora, porque eu não me vejo mais nessa... Às vezes meu marido fazendo reunião no Zoom, no Teams, eu falo, gente, como é que você aguenta passar das 9 às 7 da noite aí em reunião o dia inteiro? Gente assim, colocando agenda nova pra você e tudo mais. É uma loucura. E o que é, sua visão, Alessandro, o bônus e o ônus desse negócio? Porque a gente sai de uma... De novo, renda fixa, com uma agenda que nem sempre é determinada por nós, por uma coisa instável, que pode dar certo, tem dado certo e prosperado graças a todo o trabalho, propósito e etc. Mas ele tem os ganhos e quais são os desafios que você vê, comparando a carreira antes e o atual? Bônus, muito claro, né? Tempo e poder de decisão mesmo. Por mais que você esteja num nível muito alto do mundo corporativo, você nunca vai ter o poder de decisão total. E aqui tem. Isso me faz bem. Então esse é o bônus. O ônus, cara, não tem tanta certeza, né? Você não tem ali um salário que vai cair dia 20. Não, hoje você começa o mês devendo o valor da operação da unidade, trabalha para cobrir o valor da operação, e depois você trabalha para pagar suas contas, e depois você trabalha para investir algum. Então, acho que é isso, assim, é não ter certezas, né? E aí você tem que trabalhar mais e arrumar saídas quando a coisa não está tão bem. Então, acho que o ônus é esse, mas é muito fácil de lidar. Assim, para mim, de novo, não voltaria para ter salário garantido, carro bonito da empresa, nada disso. João? Pois é, assim, eu acho que você entrou nesse mundo, você também se desenvolve bastante, né? Então, várias coisas que você não tratava no corporativo, você busca atrás, né? Eu tenho muito, e uso muito mais, claro, estudo e leio um pouco, mas muito mais network, né? Então, amigos que empreendem, como você faz isso, como você faz aquilo, quem resolve isso para ti. Então, você vai aumentando seus contatos, olhar a experiência. Isso vem muito legal. E simplifica um pouco sua vida. Você se sente mais dono realmente do futuro e de onde você quer encaminhar as coisas, né? Então, você é dono do negócio e isso fica, né? Quando você está numa empresa, tem um momento que a empresa decide também se quer você ali ou não, e você está ali. E é isso. E você, como você disse bem, você é um crachá, um nome ali dentro, que muda de uma hora para outra, não tem... Então, você construir isso e ver essa construção acontecendo, eu acho que é super gratificante. Isso que é o bônus principal para o mundo de negócio. E o ônus, o que é você fala? Isso daqui eu tive que abrir mão e sacrificar em relação ao que Hoje eu tenho uma rotina e eu estou montando 2 unidades simultâneas, então é uma loucura, em cidades diferentes, que é mais um desafio, não é na mesma cidade. Então estruturar tudo isso aí te consome um monte e dá uma insegurança, porque as unidades agora estão começando, não faturam ainda, tem problema de pessoal, como todas eu acho que tem aí, mas lá mais acentuado. Então, isso dá uma insegurança enorme, né? E, como você disse, a gente tem uma conta para pagar no fim do mês, então a operação está no negativo. Então, tem que correr para que a operação fique offset, pelo menos. E essa administração tem que estar no sangue, né? Porque se a gente for sofrer a cada mês que a gente acha que não vai pagar a conta, aí a gente vive... E aí deixa de sofrer depois dia 25, quando começa o mês vai fechar no azul, né? Débora também? Eu acho que o bônus é
Acho que a realização mesmo de pensar, assim, de tudo que eu percorri até aqui, que hoje eu tenho um negócio que é meu e que eu posso fazer do meu jeito, que eu posso realizar muitas coisas ali, que eu tenho um time de 15 meninas que estão compradas comigo, sabe? Que por mais problemas que a gente tenha, que aí também é um pouco do ônus, que eu acho que fazer gestão de equipe e dar conta de tudo que, né, vem junto, né? Porque tem um lado pessoal das meninas também e de trabalho, né? Porque falta e se ausenta e aí quando a gente fala que a gente tem uma agenda completamente lotada de clientes e que aí falta, o que eu faço com o cliente? Então, isso também é o ônus um pouco do dia a dia, mas o bônus eu acho que ele acaba sendo maior do que o ônus, né? Eu acho que ter tempo mais também para ficar com a minha família, ter saído de uma carreira corporativa e hoje poder ter o meu negócio e fazer do meu jeito e tomar as decisões, como eles falaram aqui, também no meu jeito, acho que é bônus. E ônus, acho que tem um pouco, né, do aluguel do dia 10, que acho que é aquele sufoco que a gente passa. E eu vejo muito mais bônus, sabe, Gustavo? Eu acho que o aluguel do dia 10 e o dinheiro Faz parte. eu acho que vai ser todo mês, assim. Sim, eu acho que a sim. gente vai... E aí, o que me gera, assim, um pouco de... Que a gente fala, putz, o ônus é o lado do empreendedor brasileiro que eu acho que é difícil pra gente, sabe? É puxado pra quem empreende no Brasil num contexto geral, assim, né? De taxas, impostos e etc., que aí sobra um pouco, muito menos da margem que a gente poderia ter. O custo do Brasil, tem muita o custo do Brasil, eu acho que mas muito... isso eu vejo mais ônus do que, né? Que Porque bom. acho que isso que influencia um pouco da nossa margem, mas... Legal. Passou rápido, gente. Ele é um acabou? tempo, já é um bate-papo fluido, mas antes disso eu vou fazer uma última pergunta para vocês, até para quem está nos assistindo e está nesse momento e tudo mais. Que recomendação que vocês dariam para quem está querendo fazer essa migração de carreira executiva para empreendedor e está naquela questão ou financeira, ou é isso, é o momento, porque muitas vezes para alguns poucos ele é óbvio, vou mudar. Alguns para outros ficam maturando aquilo 1 ano, 2 anos, etc. O que você falaria, Alessandro? Cara, eu acho que falando do tema, né, dessa migração do mundo corporativo, a gente fica muito preso nisso, né? A gente, com tudo que a gente tem, o salário garantido, benefícios e tal, a gente acha que não tem vida fora. Em muitos momentos a gente acha que não, é isso aqui que eu tenho e eu tenho que me apegar nisso, é a única saída, e não é. Tô falando pelo que eu já vivi, né? Não é. Tem muita coisa para acontecer fora lá dos escritórios bonitos da Berrini. Tem muita coisa para acontecer e que vai com certeza te fazer muito mais realizado. Assim. É o que eu vivo. Né? A realidade do dia a dia deixa a gente satisfeito com as entregas, né, João? Acho que tem que gostar e saber viver bem na incerteza no início, né? E conviver bem com isso no início, né? E ter segurança de tudo que se aprendeu, um pouco de lastro financeiro. Se a pessoa estiver disposta a fazer esse risco, a gerar essa incerteza, tiver lastro financeiro, tiver solidez na competência dela, acho que é um bom caminho. Eu acho que eu tomei a boa decisão, né? Quando eu decidi ir para o empreendimento, eu parei tudo com a iniciativa de tentar me recolocar ou de abordagem que queria propor alguma coisa. E daí eu estou nisso de cabeça. Ótimo. Mas tem um momento que é crítico, de incerteza, né? E tem que saber passar por ele. Tem que lidar com isso e deve Exatamente. tomar decisão. Né? Que bom. Débora. Eu acho que qualquer mudança que a gente faz na vida, eu acho que é importante. As minhas mudanças que eu fiz, eu sempre tomei as decisões no momento em que eu estava bem, né? Então, assim, eu estava bem no banco quando eu tomei a decisão de sair do banco, né? Então, eu estava bem com o meu gestor, eu estava bem com o gestor do meu gestor. Então, assim, foram papos tranquilos e acho que foi uma saída tranquila. E eu estava numa posição tranquila, em que minha performance estava boa. Lógico que não tinha nada te pressionando para tomar decisão. Nem todo mundo, né, vai acontecer isso, né? Às vezes a pessoa vai querer sair porque não tá no momento legal, mas eu acho que quando a gente não tá numa emoção ruim, né, naquele momento que você não tá, né, gerido por emoções ruins, eu acho que é mais fácil você fazer essa transição. E eu acho que é importante também salvar um pouquinho de dinheiro para você poder ter a segurança de
ter um giro aí nos primeiros meses e Fazer a coisa girar. e poder ter um Mais pouco de tranquilo. segurança, porque, né? Mas eu super recomendo, porque eu acho que eu que trabalhei com eventos, eu organizo um evento todo dia. Porque é um evento novo, né? A realidade, a incerteza, ela tá batendo todo sempre dia. na porta. É. Que legal. Gente, super obrigado. Obrigada. Vocês são aí referência de liderança nas operações de vocês, essa transição de carreira aí. Às vezes a gente vê rupturas e nem todo mundo se adapta, e claramente vocês aí Obrigada. atuaram e têm se adaptado aí numa novo mundo, nova realidade de maneira exemplar. Foi um prazer e obrigado por estar conosco hoje aqui. Obrigada. Gente, esse foi mais um BudaCast, conteúdo super bacana para todo mundo que é empreendedor, gestor, franqueado, franqueador. Então, essa visão a gente sempre vai estar trazendo para vocês com maestria dos nossos convidados aqui. Obrigado e um abraço. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.